Então coloque só mais uma vez a mão no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, me permita receber tudo que for semeado aqui. Eu rejeito agora toda a distração e tudo aquilo que vem roubar a semente semeada. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Hoje o tema da mensagem é um tema que Deus ministrou em meu coração para falarmos sobre. E o tema é destruindo o muro do orgulho. Meu irmão, hoje a palavra vai ser mais de edificação. Às vezes Deus vem com um consolo, às vezes Deus vem com uma exortação, e hoje é de edificação. Deus vai nos dar uma chave espiritual, um entendimento para que possamos liberar, entende? Às vezes estamos travados na nossa vida com Deus, porque não estamos cumprindo alguns princípios, entende? Captou a mensagem? Às vezes estamos travados, repetir, porque não estamos cumprindo alguns princípios, entende? Deus, muitas vezes ele não responde oração. Sabia disso? Deus responde a oração certa, não é qualquer oração. Tudo que pedires em meu nome, já era, vai receber. Porém, às vezes estamos orando uma oração que não tem nada a ver e que não é para orar. É um princípio. Entende? Eu não posso orar aquilo que me der na telha. Eu preciso, como nós falamos um domingo aí retrasado, passado, precisamos ter a fé no lugar certo. Não é qualquer tipo de fé, é fé no lugar certo. E quando você deposita a sua fé no lugar certo, as coisas começam a acontecer. Então, às vezes, nós estamos orando demais, jejuando demais, fazendo tudo certinho, porém estamos quebrando alguns princípios e nada acontece. Entende? Por exemplo, dízimo é um princípio. E às vezes estamos falhando no princípio. O princípio é Deus abençoa o dizimista, é um princípio. Se um ímpio, se uma pessoa que não tem tanta fé, cumpre o princípio de Deus, abençoado. Para você ver como é sério. Por quê? Porque Deus ele não tem compromisso comigo. Ele tem compromisso com a sua palavra. É por amor à palavra dele. Entende? Então nós precisamos acertar o alvo. Quantos estão me compreendendo? Está fazendo algum sentido? Precisamos acertar o alvo. Por isso que precisamos ler a Bíblia. Porque a Bíblia é um manual. É aquilo que nos direciona. Entende? Pode descer, a palavra de Deus diz que se descer um anjo do céu e pregar um evangelho diferente deste, seja amaldiçoado. Então tem gente procurando ouvir a palavra dos profetas do que ouvir a própria palavra de Deus. Eu sou totalmente a favor, profetas. Aqueles que fluem na palavra do conhecimento, na palavra na revelação. Porém, meu irmão, tá batendo? Tá fazendo sentido? Então é de Deus. Precisamos acertar o alvo. E um dos princípios é humildade. Diga comigo, humildade. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos. Amém. Em Marcos, capítulo 10, versículo 13. Vocês estão felizes? Ainda estão felizes, empolgados? Glória a Deus. Sabe, às vezes, deixa eu só te falar um negócio. Às vezes a gente vem para o culto, né? E o culto é um pouco diferente e tal. A gente sai do culto e fala, nossa, o culto hoje estava pesado, né? Às vezes a gente lança dessa, né? Mas sabe, às vezes nós estamos com o coração fechado.
Meu irmão, se você abre o seu coração, você recebe. Ah, o culto estava pesado. Não, irmão, às vezes é você que está pesado. Entende? Abre o seu coração, humildade. Nós vamos falar exatamente sobre isso. Abre o seu... Eu sei que eu sou jovem, eu sei disso. Eu sei que eu sou jovem. Às vezes eu tento me portar um pouquinho mais sério, né, Gi? Mas, meu irmão, receba. Deus falou através de uma mula, então vai falar através de mim. Abre o seu coração. Amém? Existia um pastorzinho chamado Timóteo. Ele liderava uma igreja há 19 anos. E Paulo, ele dá um conselho, dizendo: Timóteo, que ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé. Então eu sei que eu sou jovem, mas Deus usa às vezes as coisas loucas. Sabe para quê? Para despertar a humildade em você. Não é isso que a palavra de Deus diz? Deus pegou o fraco, o insignificante, para confundir o sábio. Entende? Então Deus usa as coisas fracas, loucas, insignificantes, para aqueles humildes receber. Amém? Então vamos falar um pouco sobre isso. Marcos capítulo 10, versículo 13. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Isso é demais. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Então a primeira chave, nós precisamos receber o reino de Deus com o coração de uma criança. Nós precisamos aprender a receber o reino de Deus com humildade. Olha só, para recebermos aquilo que há de melhor no reino de Deus, é necessário destruirmos o muro do orgulho. Vou falar mais uma vez. Para recebermos aquilo que há de melhor no reino de Deus, é necessário destruirmos o muro do orgulho. Porque o muro do orgulho impede Deus derramar sobre a minha vida. Por quê? Porque orgulho é o sentimento de satisfação própria. É um sentimento de orgulho, de mérito próprio e de honra própria. E Deus, ele não vai derramar sobre as nossas vidas aquilo que achamos que foi as nossas mãos que conquistou. Porque ele não divide a sua glória com, muito menos comigo. Muito menos com você. Compreende? Então é necessário destruirmos esse nosso sentimento de orgulho que nos impede de receber o reino de Deus como uma criança. Nós precisamos com humildade receber o favor extraordinário de Deus. Vocês estão me entendendo? Sabe, às vezes nós temos uma falsa humildade. Sabe, aquela falsa de, não, eu não preciso. Não, sabe, é demais para eu pedir. Às vezes nas nossas orações nós queremos ser humildes, mas nós estamos negligenciando aquilo que Cristo fez. Cristo, ele pagou um preço. Sabe, nós temos uma mentalidade, nós já ouvimos muito dizer isso, o que vem fácil, vai fácil. Quem já ouviu falar isso? É exatamente isso. Porém, o favor de Deus, ele não veio fácil. Houve preço, houve cruz. Alguém comprou, alguém pagou o preço, para que hoje a mensagem da graça e do favor fosse pregada.
Entende? Então, graça, a gente denominou como favor imerecido, correto, sim ou não? Mas deixa eu reformular um pouco mais para encaixar nessa pregação. Graça é favor merecido por Jesus. Ele pagou o preço para que hoje você entrasse no lugar santo dos santos e pedisse e fluísse com uma abundante graça. Entende? Ele pagou o preço. E às vezes nós estamos negligenciando aquilo que ele fez com a nossa falsa humildade. Não, Moisés. Sabe, eu no ministério, eu não quero me aparecer tanto. Sou humilde demais. Ei, meu irmão, você não sabe de nada. Humildade não é uma pessoa que não é. Humildade não é o não ser. Humildade é ser e não se vangloriar. E não tomar o mérito para si. Humildade é você saber quem você é em Cristo, saber do seu potencial em Cristo e chegar à conclusão: eu não sou nada sozinho. Isso é humildade. Moisés, eu não quero fazer nada, meu lugar é aqui, quietinho. Falsa humildade. Não, tem gente que quer se aparecer. Falsa humildade. Ei, Jesus falou: vocês são luz do mundo. Agora, com essa luz que eu coloquei em vocês, brilhe diante dos homens. Então nós precisamos brilhar, meu irmão. Isso é humildade, porque quando brilharmos, a glória vai ser dele. Tudo volta para ele. É dele, por ele, para ele. Ele começou a obra em mim. Ele está fazendo a obra em mim. Ele me tornou filho amado, herdeiro. Mas tudo que ele fez em mim, tudo que ele fez em você, volta para ele. Quantos conseguem compreender? Quem quiser gloriar-se, diz Paulo, glorie-se em Cristo. Entende? Então, quebre essa falsa humildade também. Não iria falar sobre isso, mas quebre essa falsa humildade, porque essa falsa humildade é um orgulho disfarçado. É um orgulho vestido de humildade, mas não é humildade. Brilha a sua luz. Chega na bispo, eu quero estar na vitrine para o mundo ver a glória de Cristo e glorificar o Pai. Eu não quero ficar aqui quietinho. Eu nasci para brilhar. Eu nasci para ser a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu nasci para ser o aroma de Cristo. Eu sou o perfume de Cristo. Isso é poderoso demais. Mas sabe qual que é o nosso problema? Nós não sabemos receber. Favor para nós pressupõe inferioridade. Sim? Eu estou falando rápido demais? Está dando para acompanhar? Favor para nós, ainda nós mais brasileiros, da classe média baixa, favor para nós pressupõe inferioridade. Não sabemos o que é receber. Não sabemos o que é ter uma herança de verdade. Antigamente você via os reis morriam, ficava aquela riqueza para o filho. Não sabemos o que é favor. Nós, como eu posso dizer, subestimamos o favor de Deus. Por quê? Porque nós temos a mentalidade do que vem fácil, vai fácil. Não, a mensagem da graça é bom demais para ser verdade. Isso não pode ser verdade. O mundo redefiniu os valores. Para o mundo, o filho adotado é inferior do que o natural. Mas quando a Bíblia fala que fomos adotados lá em Romanos, a cultura romana, o filho adotado era mais digno do que o filho natural. Então não sabemos receber com esse orgulho. E sabe, esses dias uma pessoa me procurou para me pedir perdão. Ela disse, me perdoa tal, sincera, porque ela não conseguia receber plenamente
a mensagem da graça que era tá pitando aqui, que era ministrada. Eu acho que é isso aqui. Que era ministrada. Porque a mensagem da graça, da abundante graça, do favor, da justificação, ia totalmente contra aos conceitos, aos preconceitos que ela já tinha formada pela religião. Então não pode ser isso. Quando a mensagem do evangelho é pregada, não pode ser isso. Não pode ser verdade. Como assim? E eu, o que eu faço? Sabe, nós, homens, humanidade, nós sempre queremos ter parte de alguma coisa. Queremos ter do que se vangloriar. Queremos ter alguma coisa onde nós colocamos a mão e falamos, olha como eu fui bom. Nós queremos aplausos. E a mensagem da graça, ela esvazia o eu e exalta Cristo. A religião, olha só, a religião ela maximiza o eu, o orgulho e minimiza o que Cristo fez, a obra de Cristo. A religião tornou a obra de Cristo como algo, foi para os meus pecadinhos, tadinho de Cristo, ele morreu, vamos lá na igrejinha. Sim ou não? Principalmente o católico. Então, ela chegou a desonrar aquilo que Cristo fez. Imagina só se seu pai te dá uma herança, sei lá, algo muito rico. Eu não pensei em nenhum exemplo aqui, me perdoe, mas vamos tentar imaginar. Te dá algo, ele compra algo para você, vamos usar esse exemplo. Ele compra algo para você, algo que você tanto queria, tanto precisava, e quando ele te dá, você não usa. Isso é desonrar, porque houve preço. Alguém pagou o preço. Entende? Quantos estão comigo? Então desonramos a obra de Cristo quando não queremos receber a abundância da sua graça. Simplesmente desonramos, minimizamos aquilo que Cristo fez. Achamos que o sacrifício de Cristo apenas perdoa pecado. Sim, perdoa pecado. Porém, não só. Não acaba aí. O sangue, a obra de Cristo, me leva a viver uma plenitude de vida. Então, nós só queremos a graça para perdoar pecado. E a graça não é só para perdoar pecado. A graça é para que eu venha viver a vida em abundância. É para que o meu ministério venha fluir. Não é? Graça. Você precisa da graça. Você pecou, então você precisa da graça. Não, eu quero viver a plenitude de Deus aqui na terra. Então eu quero a graça. Entende? Isso é poderoso demais. Então, primeiramente, receba como uma criança. Ei, se eu te falar hoje para você, eu vou te dar um carro. A primeira coisa vai fazer, tá metendo louco, né? Como o mundo diz. Tá metendo louco. Fala para uma criança, eu vou te dar um carro. Hoje eu mesma, a Clarinha, ela estava falando comigo, ela falou, Moisés, tá vendendo, aqui nas ruas das mansões, tá vendendo uma casa, eu tenho dinheiro, vamos comprar. Simples, vamos, amanhã. Eu não estou falando para você acreditar numa mentira, porque isso, pelo fato, é uma mentira. Mas quando a palavra de Deus diz que você é o que ela diz que você é, receba como uma criança. Se alegre, se regozije nisso. Mas temos esse coração, né, Caio? O mundo nos forjou, a religião determinou valores, o inimigo fala no nosso ouvido, a gente acha que é a voz de Deus. E nós recebemos como uma criança.
recebemos como uma criança. Vamos só ver aqui. Eu não ia falar, abre sua Bíblia em Abacuque. Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Olha uma profecia do Antigo Testamento dizendo a respeito quando Cristo viesse. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Sabe o que é isso? É o bom demais para ser verdade. Quando Moisés fala, é bom demais para ser verdade. A religião não me ensinou isso. A religião falou que eu tenho que fazer por merecer, e não crer por merecer, e não merecer porque creu. A religião manda você colocar a mão na massa e falar, ei, leia Deuteronômio 28, e se você cumprir tudo aquilo, aí sim vai ser abençoado, como diz Deuteronômio 28. E ela nunca pregou, a religião nunca pregou que você tem Deuteronômio 28, porque Cristo cumpriu a lei. Quem já leu aqui Deuteronômio 28? Depois chega na sua casa, leia aquilo, e você vai declarar sobre a sua vida, isso é meu. Aí o inimigo com certeza vai falar, não, isso não é seu. Você vai falar, isso é meu. O mundo vai se levantar e vai falar, não, isso não é seu. Você vai falar, isto é meu. Sabe por que isso é meu? Porque Cristo me deu. É bom demais para ser verdade, mas é verdade. Cristo cumpriu por nós, receba como uma criança, um coração humilde para receber. Ei, eu vou fazer, Amanda, faz um favor para mim, né? Já estou inferiorizando, faz um favor para mim, pega uma aguinha. Claro, aguinha. Para nós favor é isso. Por quê? Porque somos uma natureza caída, que estamos nos tornando semelhante a Cristo. Mas favor para Deus não é pega uma aguinha. Uma mulher, a palavra de Deus diz que por quebrar o seu orgulho e ser humilde, recebeu um milagre. Era aquela mulher cirofinícia, cananeia, onde ela viu Jesus e falou, Jesus, me ajude, a minha filha, cure ela, eu preciso de um milagre. E ela não era judia. E Jesus falou, ei, eu vim primeiro para os meus. Não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, no sentido de que Jesus veio para os judeus e ela ainda não era. E ela falou, olha só, com a sua humildade, com o coração de criança, ela falou, ei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas, sabe? Olha só, ela reconheceu que o que ela precisava era migalha. Às vezes o que você precisa, que você às vezes não quer nem receber porque acha que é muito grande, para Deus é migalha. Receba, aprenda a receber, não é? Não sabemos receber. Ei, toma um presente, não precisava. Precisava, é fato, não é? Precisava muito, tem presente que precisava muito, você está super feliz com o presente, não precisava, temos essa cultura, precisava. Ei, quando é pregado o evangelho da graça, não precisa, você precisa pregar cajadada, você precisa bater nas ovelhas, não precisa disso, precisa, fomos criados para ser amados. Eu fui formado e criado para ser amado. Arruma isso aqui para mim, tá chiando, tira e põe. Amém?
Abra sua Bíblia em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 15. Vocês estão comigo ainda? Capítulo 5, versículo 15. Então Naamã... Não, vamos ler a partir do versículo 1, desculpa. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. E na época a lepra era considerada uma doença que tornava a pessoa imunda. Na cultura do judeu, os leprosos deviam viver separados da comunidade e quando chegar perto de alguém gritar imundo, impuro, era algo terrível. 2, tá bom assim. Não, pode deixar. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã, vocês estão comigo? Estão acompanhando? Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã, partiu, levando consigo 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei da Síria dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para me desentender comigo. Está péssimo isso. Ai, som. Amém. Precisamos de sonoplastas. Quem quer aqui ser sonoplasta? Amém. Vamos continuar onde eu parei? Versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu, agora é a chave. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã, comandante, respeitado, cheio de si mesmo, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana, de Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Ei, estamos deixando de receber o melhor de Deus por conta da nossa vaidade.
por conta do nosso orgulho, estamos deixando de receber aquilo que é nosso, aquilo que foi feito para nós. Naamã aqui, jamais, eu estava achando que ia chegar no profeta, o profeta ia meter a mão na minha cabeça, ia declarar a palavra, e está me mandando para aquele rio sujo, logo eu. 13, mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Se a mensagem do Evangelho fosse algo difícil, nós creríamos. Quer um exemplo? Os judeus deixaram de receber o desejado das nações, o esperado, o Messias, o Cristo, por conta de orgulho. Como assim esse homem que nasceu lá naquele cantinho, na Galileia, Nazareno, filho de um carpinteiro, quer vir falar que é o Cristo? Para moar? Logo para nós? Aí deixa eu te dar um exemplo. Um fariseu, mestre da lei, chamado Nicodemos, deixou de receber o reino de Deus, porque era cheio de justiça própria, cheio de orgulho, cheio de si mesmo. Ele se achava merecedor. Aí Jesus fala: ei, você quer o reino? Precisa morrer. Primeiro, precisa morrer. Eu vim trazer algo novo, um vinho novo. E o vinho novo não é derramado em odres velhos. O vinho novo é em odres novos. Então morra. Você precisa nascer de novo para receber aquilo que é meu. Sabe, todos os conceitos que o mundo te deu, que a religião, eu estou falando da religião, a Bíblia, o Evangelho te deu tudo de bom. Eu estou falando da religião, que a religião deturpou. Por isso que nessa igreja nós pregamos a palavra. Somos do fogo, somos do glória a Deus, aleluia, mas somos da palavra. Entende? É o pão e o vinho. Amém? O pão e o vinho. Quem come só pão morre engasgado. E quem bebe só vinho morre de fome. Então, centrado, leia a palavra com o Espírito. Sabe, deita no seu quarto lá, deita no chão, começa a rolar, fala: Espírito Santo, estou no seu colo. Outro dia eu me peguei no meu quarto lá, estava sozinho em casa, eu estava orando no meu quarto, daqui a pouco deito no chão, daqui a pouco eu me sinto no colo do Pai, estou no seu colo, papai. Depois pego a Bíblia, começo a rabiscar tudo, pesquisar, estudar. Eu tenho fome, eu tenho sede. Amém? Se fosse difícil, você não faria? Você não creria se o mérito, a palavra de Deus diz que quem vive pela lei não vive pela fé. Mérito próprio e fé são coisas diferentes. A fé é mérito de Cristo, a obra é mérito meu. Qual que é mais difícil de se crer? O mundo receberia com mais facilidade o quê? Falar: ei, você precisa fazer por merecer. Ou falar: ei, Cristo morreu por você. Ele é a propiciação. Olha o que a palavra de Deus diz. Ele é a propiciação não só pelos meus pecados, mas pelo pecado do mundo inteiro. Então, se você crer e receber, você vai receber o que eu tenho. A mensagem da graça coloca todos nós em um mesmo nível. Por isso que nós não queremos ela. Como assim? Eu orei, já estou 4 anos no ministério me dedicando. Chega o pecador, se assenta, recebe Cristo, se batiza. Ele se tornou igual a mim. Esse é o poder de Deus.
Aí por isso que eu não quero evangelho, eu quero ser mais do que ele. Eu fiz, eu orei, eu sei orar, ele nem sabe orar, bispa. Eu falo no sentido que somos iguais, no sentido para com Deus, para justificados, entende? Nós não podemos ser mais justos, mas podemos ser mais santos. Pegou? Mais justo eu não posso ser, mas eu posso ser mais santo daquilo que eu já sou. Receba esta. Então vamos lá. Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Recebeu, por quebrar o orgulho, porque quebrar o muro do orgulho, ele recebeu o milagre, e de forma fácil. Às vezes nós estamos tentando alcançar o favor de Deus com mérito. Às vezes a gente está tentando alcançar aquilo que só Deus pode fazer. Tipo, Deus, o Senhor precisa fazer isso, então eu vou fazer isso e aquilo outro. E não recebemos. Foi o que eu disse semana passada. Tem gente que ora mais do que você, jejua mais do que você, sabe mais do que você. E se você coloca a sua fé no lugar certo, você vai ter um resultado diferente que ela. Porque ela não está tendo a fé no lugar, e a fé no lugar certo gera o agir correto, o agir certo. Se eu creio certo, eu ando certo. Mas o andar certo não gera fé certa. Conseguiram compreender? Vamos falar um pouco aqui sobre as evidências de um coração humilde. Eu não quero mergulhar tanto nessas evidências. Hoje vamos dar só uma pincelada, mas vamos falar mais sobre isso mais para frente. Primeira evidência de um coração humilde. Já deixando claro que um coração orgulhoso é o inverso disso. Primeiro, submissão. Se o coração humilde, ele é submisso, o coração insubmisso, ele é orgulhoso. Um coração de uma criança é submisso. Abra sua Bíblia em Filipenses. Vamos passear um pouco aqui. Filipenses, capítulo 2. Versículo 5. Vamos lá. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, ou tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O tema dessa mensagem hoje seria, se não fosse o quebrando o muro do orgulho, seria: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Show de bola. E, sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente, submisso, até a morte, e morte de cruz. E por isso, porque ele foi humilde, porque ele não usurpou o ser igual a Deus, que era algo que deveria se apegar. Por isso, olha só, Deus, o maior, o soberano, ele veio nos dar o exemplo de humildade e de submissão. Submissão agrada a Deus. Sabe, nós somos orgulhosos, nós falamos: eu não vou estar debaixo de ninguém, eu não quero estar abaixo de ninguém, e não entende que submissão não é o estar debaixo de alguém. Submissão no mundo é exatamente isso: eu faço
e você obedece. Eu falo e você obedece. A submissão no reino de Deus é: façamos juntos. Sujeitai-vos uns aos outros. Isso agrada a Deus. Eu não quero estar na igreja porque eu não quero me submeter a ninguém. Não entendeu a cultura do reino de Deus. Que Deus, meu irmão, esse quer um exemplo maior que esse? Deus se fazendo servo e sendo obediente até a morte. E por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quando você aprender a humildade do reino, quando destruir o muro do orgulho, por isso Deus vai te exaltar. Por quê? Por quê? Abre aí, Tiago 4:6. Vamos ver por quê. Isso vai acontecer quando nós destruirmos o muro do orgulho. Mas Ele concede graça. Põe na NVI, por favor. Da NVI. Mas Ele concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus rejeita os orgulhosos, mas a um coração quebrantado e contrito, Ele não se segura. Um coração quebrantado, um coração humilde de uma criança, ele não se contém, ele não se detém. Então, humildade. A humildade precede a glória. E a Bíblia diz em Provérbios que o orgulho precede a queda. Tá orgulhoso é a porta para a queda. A Bíblia fala que quando recebermos tudo isso que veio de Deus, essa mensagem maravilhosa, ela fala: ei, não se vanglorie, mas tema. Aquele que está firme, cuide-se para que não caia. Ei, eu prego essas verdades aqui, mas eu tenho um temor de falar tudo isso. Eu tenho um temor. Sabe, eu falo para Deus, que o Senhor venha me sustentar para sempre. Porque se o Senhor tirar a mão, não sei que eu faço. É só o Senhor para me sustentar. Isso é humildade. Eu estou firme, mas não sou eu que estou me mantendo. Eu estou firme. Eu estou dando glória a Deus misturado com aleluia. Eu estou pentecostal. Mas é o Senhor que está me mantendo. Ei, cria esse sentimento. É o Senhor que te mantém. Quantos aqui veio de longe? Eu sei que o Patrick, o Maurino, a Dani, a Priscila. A Dani mora onde? Em Cotia, meu Deus do céu. O Patrick mora, ele vem de cavalo, para você ter uma ideia. Mentira. Até o ônibus ele tem que pegar um cavalo, pegar o ônibus. Tô brincando. Meu irmão, isso é lindo de se ver. Nós que estamos na frente é maravilhoso. Mas coloca no seu coração e diga: contudo não eu. O Senhor está me fortalecendo. Ele está me dando vigor. Para mim é lindo. Mas a Bíblia fala que quando chegarmos no céu, nós vamos falar: servo inútil, eu só fiz o mínimo. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Então Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes. Ele se opôs ao Nicodemos, ao fariseu, mestre da lei, cheio de si mesmo, se opôs. Mas no próximo capítulo de João 4, ele concede graça a uma mulher que nem sabia direito da lei, nem sabia como funcionavam as coisas, mas ele concedeu graça à mulher samaritana. Se opôs ao mestre e concedeu graça à mulher samaritana.
se opôs àquele que sabia tudo e acabou não entendendo a mensagem de Cristo. Ele falou: como assim, Jesus? Nascer de novo? Tá brincando com minha cara? Mas para a mulher samaritana ele fala: ei mulher, eu tenho uma água para você. Pro Nicodemos, o fariseu, ele falou: morra e nasce de novo. E para a mulher samaritana fala: ei mulher, eu tenho uma água que se eu te der, se você beber dessa água, você vai criar dentro de si uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna, e essa água nunca vai parar. Essa água vai saciar a sua sede, essa água vai saciar a sede de quem estiver do seu lado. Quantos estão me entendendo? Vamos caminhar para o final então. Lucas capítulo 18. Estou aprendendo a me controlar mais. Vocês estão reparando? Estão reparando que agora eu estou... Lucas capítulo 18, versículo 9. Mais um exemplo aqui. Poderia ficar falando disso a noite inteira, mas vamos caminhar para o final. 18, versículo 9. Olha como Deus se opõe aos orgulhosos. Alguns que confiavam em sua própria... ai, como eu sou bom, como eu mereço. Aquele irmão lá não merece, mas eu sou o cara. E desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O publicano aqui na época era tipo, era o ladrão. Pegava dinheiro da sua própria nação e dava para os romanos e ainda pegava a parte para si. Ladrão, corrupto. Era, por exemplo, um político de hoje bem corrupto. Eu não vou falar nome de ninguém aqui. O fariseu em pé orava no íntimo, o cheio, aquele é o cara, olha como o cara orava. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aqui Jesus não estava fazendo uma apologia para não jejuarmos e nem para não dizimarmos. Ele só estava falando como era a oração do cara, cheio de justiça própria. Afinal, o crer certo gera o agir certo. Eu jejuo, oro, mas não nessa motivação de falar: como eu jejuo. Olha só, Deus, como eu sou bom. Não, se for para jejuar assim, não jejua. Ou se for para jejuar para não comer e não orar, meu irmão, você quer emagrecer, não faça isso. Entende? Ou jejuar para ficar o espiritual, como eu jejuo, não faça isso também. Nós vamos falar mais sobre jejum mais para frente. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito. Imagina a oração desse cara. Imagina esse coração quebrantado. E Deus contemplando o coração desse homem, pecador. Ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, e sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta e quem se humilha é a chave. Meu irmão, a Bíblia, ela nos dá a chave para sermos exaltados, não no sentido de glória para nós, mas no sentido de vivermos a plenitude de Deus. Humildade é a chave. Eu não sei você, mas eu tenho uma vontade dentro de mim de viver o céu na terra. Eu não sei você, mas eu tenho uma vontade de, tanto nas minhas finanças, tanto no meu ministério, no meu relacionamento, na minha profissão, na minha saúde, na minha vida, em todas as esferas da minha vida. Eu desejo viver a vontade de Deus. Eu tenho fome de andar na rua. E meu irmão, o sobrenatural, o Espírito Santo está me acompanhando. Os enfermos começaram a levantar. E
a chave está na humildade. Humildade. Glória a Deus. O orgulho precede a queda, e então a humildade precede a honra, a exaltação, a vitória. Vamos só para o final aqui, já gostaria até de chamar o grupo. Em Filipenses, capítulo 3. A gente ficaria falando aqui sobre isso, 7 horas, até esgotar o assunto. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós, o que somos circuncidados, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Agora, Paulo, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, para ter o orgulho, para ter o mérito próprio, para ter a honra própria, Paulo está falando, eu tenho, eu ainda mais. 5, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, a tribo mais pura, que não se contaminou, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. O fariseu era a seita mais rigorosa do judaísmo. Ele está falando, eu podia falar que eu era o cara. Verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era o cara que poderia falar, ei, eu sou o cara. Ou como tem aquele vídeo, né? Eu sou o bichão, eu bato no peito. Meu Deus do céu, vamos lá. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Tudo que eu tenho para me vangloriar, tudo aquilo que eu tenho para colocar como honra minha, eu considero como esterco. Para quê, Moisés? Para poder ganhar Cristo. Para poder ganhar Cristo, 9, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça. Diga comigo só mais uma vez, não tendo a minha própria justiça. Eu quero ser achado em Cristo, eu quero conhecer Cristo e ser achado em Cristo, não tendo a minha própria justiça. Será que eu estou fazendo a apologia para você ficar sentado no banco sem fazer nada? Quem tem ouvidos ouça. Estamos assentados com Cristo, mas também caminhamos como Cristo. Ei, pregue o Evangelho. Você tem chamado, você tem um ministério. Deus quer derramar dom sobre a sua vida. Se coloque de pé e fale: eu sou o embaixador de Cristo Jesus, não tendo em mim a minha própria justiça. Como falamos quarta-feira, olha o coração humilde de Paulo. Eu fui o que mais trampei, eu fui o que mais trabalhei,
Eu fui o que mais fiz por merecer, contudo não eu. No auge das nossas vidas, no momento mais alto de glória, bispa, nós temos que chegar e falar: contudo não eu, mas a graça para comigo. Quando Deus começar a honrar a tua fé, abençoar a tua fé, abençoar o teu ministério, abençoar as tuas finanças, abençoar o seu casamento, abençoar os teus filhos, e tudo que você colocar as mãos, você vai chegar à conclusão e dizer: contudo não eu, a graça para comigo. Quebramos o muro do orgulho? Às vezes não verbalizamos, às vezes não somos arrogantes no sentido de aquele soberbo, mas às vezes temos esse orgulho dentro de nós, que está impedindo o agir de Deus. Esse coração de eu sou forte, quer se apresentar forte, né? Não, que favor o quê? Sou bom, eu faço. Quebre esse orgulho, amém? Vamos quebrar esse orgulho. Receba como uma criança, porque Deus, Ele quer derramar. Deus, Ele quer conceder graça aos humildes. Infelizmente não, Ele se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede, amém? Se coloque de pé. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado porque a Tua palavra, ela destrói o nosso eu, ela estilhaça o nosso orgulho. Obrigado porque a Tua graça, o Teu favor, ela estilhaça, ela quebra, ela anula o mérito próprio. E ela olha para Cristo, ela aponta para Cristo e nos leva a exaltar a Cristo e a sua obra consumada. Então nós queremos te agradecer. Eu creio que a partir de hoje foi gerado dentro de nós um coração segundo o teu coração, um coração humilde de uma criança, pronto para receber, pronto para clamar, papaizinho, pronto para pedir. Sim, Jesus. Humildade para pedir, humildade para receber, humildade para se submeter a Ti, se submeter aos pastores e líderes. Muito obrigado, Jesus. Nós declaramos e cantamos aquela velha canção que diz: mais de Ti e menos de mim. O nosso espírito clama aquela velha canção que diz: mais de Ti e menos de mim. Mais de Ti e menos de mim, Jesus.
diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a tua glória. Todo teu infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Todo seu amor, infinita humildade, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória. O seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh Senhor, coloque sua mão no coração, feche os teus olhos. Senhor, dá-nos um coração como o teu, Senhor. Um coração humilde, Senhor. E a humildade maior é o reconhecimento, Senhor, muitas vezes, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas limitações, Senhor. Oh Senhor, dá-nos um coração quebrantado, Senhor, contrito, porque o coração, Senhor, quebrantado, um coração que reconhece, Senhor, Tu jamais desprezarás. Oh Senhor, visita cada um de nós agora, Senhor, cada coração, Senhor, cada dificuldade.